Olá pessoal, tudo bem? Cristiano Gomes, líder da arquitetura digital. Continuando a nossa conversa sobre padrões de resiliência, né? Então, como a gente combinou, a gente não ia só falar sobre os padrões, sobre o conceito de resiliência, a gente ia mostrar implementações reais, né? Então, a gente ia mostrar código aqui, né? É, e dando sequência então a essa conversa, hoje a gente vai falar sobre o Bookhead, né? O padrão de resiliência Bookhead, utilizando uma implementação em Java. E a biblioteca que a gente vai utilizar para acelerar esse desenvolvimento, né, para nos ajudar com essa implementação, é a Resilience4j. Antes de falar mais sobre a implementação, eu queria só recapitular o conceito de Bookhead, né, bem rapidamente. Então, é um conceito que vem lá da indústria naval e tem basicamente como objetivo segregar o casco dos navios para que em caso de algum acidente, algum buraco, alguma avaria no casco, a água ficasse retida, né, fique retida dentro daquele bulkhead, né, dentro daquele segmento, daquele compartimento, e não seja propagada para todo o casco. Né. Dessa forma, ele ajudaria, o bulkhead ajudaria as embarcações a resistir a esses eventos, né, inesperados. Então é um conceito de resiliência que a gente adapta e traz para o mundo de software, né? E aqui na nossa implementação, a gente vai utilizar a biblioteca Resilience4j, que tem duas implementações de Bookhead. Né? A primeira é o Semaphore Bookhead, e a segunda é Fixed Thread Pool Bookhead. Então, é muito simples. Né? Então, a primeira, ele vai utilizar um mecanismo de semáforos ali, basicamente para limitar o número de requisições concorrentes para uma operação ou um método dentro da sua aplicação. Né? Dessa forma, ele vai garantir que a sua aplicação ou partes da sua aplicação tenham volumes estabelecidos como limite, né, de requisições concorrentes. Né? Então, imagina que você tem uma operação X que tem 10 requisições concorrentes, pode atender até 10 requisições concorrentes, e você tem uma outra operação, uma função Y, que pode atender até 5 requisições concorrentes, porque ela é menos importante ou menos crítica para o negócio. Para que um problema em uma dessas operações não seja propagado, né? Ou seja, imagina que você tem por algum motivo que a sua operação Y está demorando muito tempo e aí começa a receber novas requisições, ela começa a ocupar cada vez mais recursos dentro da sua infraestrutura para atender aquelas requisições. Vai chegar um momento em que os recursos vão estar todos tomados por aquela operação ou função, e quando você receber uma requisição para X, você vai ter menos recursos ou vai estar com recursos comprometidos, né? Então, é uma forma de você garantir, o Bookhead ajuda a gente a fazer essa segmentação, né? Essa divisão. Garantir que você vai ter partes da sua aplicação com né, dimensionamentos pré-definidos. E o Fixed Thread Pool Bookhead, a ideia é justamente trabalhar com, em vez de você determinar um volume de requisições em paralelo, você determina um volume de threads dedicados a cada uma das suas funções ou operações. Né? Então, o conceito é esse. Então, o primeiro vai trabalhar ali com o conceito de requisições em paralelo, né? Um limite de requisições em paralelo, e o segundo, que o Fixed Thread Pool, vai trabalhar com um número limitado, né? Um limite de threads dedicados a cada função ou operação da sua aplicação. E para o nosso exemplo, a gente vai adotar o Semaphore Bookhead, né? Um pouco mais simples de trabalhar e para os fins de demonstração que a gente tem aqui, ele vai funcionar muito bem. Né? E aí, como é que a gente organizou esse teste? Né? Além de mostrar uma implementação, a gente vai mostrar ele funcionando, né, na prática, para a gente entender a dinâmica e o comportamento do Bookhead na prática. E a gente vai utilizar aqui o JMeter, né, como um disparador de testes para a gente. E aí a nossa API tem basicamente duas operações, A e B. No primeiro momento, o JMeter vai fazer 10 requisições para cada uma delas. Elas, né, são funcionamentos muito simples, né? Elas vão funcionar muito bem. E no segundo momento a gente vai introduzir caos em A. Né? A gente vai dizer que para cada requisição que A receber, ele vai esperar 3 segundos, né? Vai fazer uma pausa de 3 segundos antes de devolver a resposta. Né? Então você imagina que à medida que o JMeter for entregando as requisições, as requisições vão começar a empilhar, uma vez que elas vão estar esperando 3 segundos antes de devolver respostas. Né? Então, se o volume de requisições for muito grande, né, chegando,
em algum momento ele vai colapsar ali a infraestrutura. E aí a gente vai utilizar o Bookhead para evitar que isso aconteça. E como é que a gente vai implementar o Bookhead aqui? Então, para A, o Bookhead vai ter 8 requisições em paralelo como limite e um timeout de 1 segundo. Eu já volto para falar desse 1 segundo aqui, é um conceito bem importante. E aqui a gente já começa a ver uma combinação, né, do padrão de resiliência Bookhead combinado com o timeout. E para B, no nosso exemplo aqui, a gente vai assumir que, né, vamos considerar que B tem uma relevância menor dentro da nossa aplicação, ele vai ter um limite ali de 2 requisições em paralelo, também com um timeout de 1 segundo. E qual que é a ideia, né? Quando ele chegar no limite de requisições em paralelo, à medida que novas requisições comecem a chegar, a gente não quer pendurar ou deixar esse cliente esperando muito tempo. A gente vai dizer, olha, o Resilience4j vai fazer esse controle para a gente. Né? Aqui já começa a ter algumas vantagens de utilizar uma biblioteca como o Resilience4j para acelerar esse tipo de desenvolvimento. Ele vai controlar para a gente esse número de requisições em paralelo, e quando chegar, no caso do A, né, pegar o A como exemplo, ele tem 8 requisições em paralelo. Quando a 9ª requisição chegar e todas as 8 já estiverem funcionando, ele vai segurar essa requisição por até 1 segundo. Quando bater 1 segundo, quando alcançar esse tempo de 1 segundo, ele vai disparar uma exceção, e aí a gente vai poder fazer um tratamento de exceção, né? E dar um caminho alternativo, indicando, por exemplo, que naquele momento o A está indisponível, não tem recursos disponíveis para atender aquela requisição, né? A gente evita de manter o cliente pendurado esperando uma resposta que a gente não vai ser capaz de entregar dentro de um SLA aceitável. O conceito de fale rápido, né? Fale o mais rápido possível. E também libera os nossos recursos aqui de conectividade. Né? E B, a mesma ideia, ele vai trabalhar até 2 requisições em paralelo e com timeout de 1 segundo. Né? Mas a gente vai ver que A, com essa introdução de 3 segundos de espera, vai sofrer, e o Bookhead vai entrar em ação aqui, e a gente vai ver como isso vai funcionar. Os problemas de A não vão ser propagados para B. Esse é o objetivo final, né? Garantir que os problemas que A está enfrentando não vão ser propagados para B. A B vai continuar funcionando dentro dos seus limites estabelecidos. Né? Então, vamos lá para a implementação. IntelliJ a nossa ideia. Então, a implementação, de novo, muito simples. A ideia não é criar nada muito sofisticado, é mais mostrar um exemplo prático aqui do Bookhead, né? E como isso, e quão simples é de implementar ele, né? Então a gente tem aqui basicamente 3 imports, né? As duas classes do próprio Bookhead, né? Que o Resilience4j traz, e uma classe que é uma dependência do Resilience4j. Vale lembrar aqui que o Resilience4j só tem uma dependência, né? E é essa biblioteca VAVR, que basicamente ajuda o Resilience4j a implementar o modus operandi dele. Ele trabalha no modelo orientado à função, né? Como se fosse uma linguagem funcional. Aqui algumas variáveis importantes, né? Para o nosso funcionamento. Primeiro, o tempo de espera, né, para o A, inicialmente é 0, né? Então ele começa funcionando normalmente, ele não vai esperar nada. Os nomes dos nossos Bookheads, né? O número máximo de requisições concorrentes para o Bookhead A, o número máximo de requisições concorrentes para o Bookhead B, né? 8 e 2, e o timeout, né? que a gente vai implementar para os nossos Bookheads, né? Caso todas as requisições estejam ocupadas, quanto tempo o cliente vai ficar esperando até que uma nova requisição possa ser tratada, né? Então, se dentro de 1 segundo nenhuma nova requisição puder ser tratada, o Resilience4j vai lançar uma exceção para a gente, né? E a gente tem as nossas operações aqui, né? Então, novamente, a gente usou como implementação padrão aqui de REST para o Java a biblioteca Jersey, né? Que é uma das implementações de referência do padrão REST, da JSR. E a gente tem aqui uma operação A e uma operação B. Super simples, tá? E aqui já como é que
o Resilience4j entra em ação. Tá? Então a gente tem o nosso método principal, a gente vai associar um supplier, né, a esse método principal, e a esse supplier o Resilience4j nos permite adotar um Design Pattern Decorator, né, para adicionar funcionalidades, né, ou comportamentos a essa operação principal. A gente vai adicionar o Bookhead, a gente poderia adicionar um throttling aqui. A ideia de usar isso como um decorator é que a gente possa ir acumulando funcionalidades e comportamentos a esse nosso supplier, né, ou o nosso método principal. Nesse caso aqui a gente vai demonstrar só o Bookhead. Então, está aqui o Bookhead, vai ser tentado executar a nossa função principal. Caso caso alguma exceção aconteça, ele vai entrar aqui no nosso catch e a gente vai acionar o método de resposta alternativa. Né? Tão simples quanto isso. B, a mesma ideia, tem o método principal de B, ele vai estar associado ao nosso Bookhead, vai tentar ser executado. Caso tudo aconteça bem, ele vai devolver uma resposta. Se alguma exceção acontecer, ele vai acionar o método alternativo. Né? Então, aqui o nosso método A com o tempo de espera, inicialmente é 0, né? Então ele vai dar um thread sleep aqui, né? Vai pedir para a thread entrar em pausa pelo número de segundos estabelecidos aqui, inicialmente 0, depois a gente vai introduzir um valor de 3, né? 3 segundos, 3 milissegundos. B só retorna uma resposta, né? Responde direto um B maiúsculo aqui. E a resposta alternativa, né? Caso aconteça alguma exceção, né? A gente espera que no segundo cenário de A, quando a gente introduzir caos dentro de A, ele acione o Bookhead, e se isso acontecer, ele vai retornar aqui um status code de Service Unavailable, né, de serviço indisponível, salvo engano é um 503. A gente vai poder olhar lá no JMeter. Aqui, estabelecendo o tempo de duração, né, de pausa, né, wait duration. A gente faz algumas validações dos parâmetros aqui, né, só para garantir que vai funcionar. E aqui, inicializando o contexto, né, da nossa API, a gente tem aqui um tratamento para login, né? Acho que não faz sentido a gente explorar, mas indo direto ao nosso objetivo, que é o Bookhead. Tá? Então, a gente cria uma configuração inicial para o Bookhead, passa como parâmetro o número máximo de requisições concorrentes que a gente quer adotar, o timeout que a gente quer respeitar, né? Caso um cliente precise esperar por uma vaga, né, dentro do conjunto de requisições que a gente consegue tratar. E a gente finalmente inicializa os Bookheads. E aí coloquei um log aqui só para mostrar lá no console que a API está funcionando, está pronta para funcionar. Todas as configurações foram feitas. Então vamos lá, vamos subir aqui. Eu estou usando um Tomcat, implementação padrão, não alterei nada, super simples mesmo, tá pessoal? Só para a gente fazer a nossa demonstração aqui. Então, enquanto está subindo o Tomcat aqui, eu vou subir o nosso JMeter aqui. Opa, compilou sem erro, sem warnings. Vamos ver se já está rodando. Opa, ainda não. Ah, legal, agora subiu aqui a nossa API, já está funcionando. Vamos lá para o JMeter. Vamos abrir o nosso plano de testes aqui. A gente tem um teste do JMeter aqui. Legal. Deixa eu comentar os passos do teste bem rápido. A gente já falou brevemente no início, né? Mas aqui a gente basicamente inicia dizendo, olha, o tempo de espera vai ser 0, né? Então o wait duration é 0 para o A, garantir que ele vai estar com comportamento igual ao comportamento de B, né? Funcionando normalmente sem espera. E aí é o nosso cenário de order, né? Onde tudo funciona bem. Então aqui a gente vai fazer uma requisição para A, uma requisição para B. São 10 threads fazendo requisições em paralelo. Então 10 requisições em paralelo, para A e para B. E aí a gente vai introduzir caos, né? Então o serviço A vai passar a ter uma espera de 3 segundos. Então está aqui. A gente chama de novo wait duration, só que dessa vez com um parâmetro de 3
2.000 milissegundos, 3 segundos de espera. E aí o cenário chaotic, né, uma combinação de caos e ordem. A vai estar em caos, né, vai estar com problema, um simulado ali de problema. E B vai estar funcionando, vai continuar funcionando normalmente. Né? Novamente aqui, são 10 threads fazendo requisições para a nossa implementação. Aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui o teste e vamos ver como é que vai funcionar. Então ele fez aqui a chamada, a gente pode, opa, funcionou. Tem um 204 aqui, né? Sucesso sem resposta, a gente só quer setar o parâmetro, funcionou bem. Vamos lá, então a gente chamou A, as 10 requisições de A funcionaram muito bem. Deixa eu ver aqui as respostas, né? E para B, também funcionaram muito bem. Como ele está numa resposta muito rápida, mesmo com limite de 2 requisições por paralelas, né, concorrentes, é tempo mais do que suficiente para atender a todas as requisições. Né? Ele não vai sofrer nenhum tipo de engargalamento. Ele consegue dar vazão a essas requisições de forma muito rápida. Tanto é que o tempo de latência que a gente observa aqui para essas requisições é muito baixo. Eu acho que o maior foi de 14, essa aqui. Então, super tranquilo. A gente fez a introdução de caos, né? Então chamamos aqui, funcionou, 204, request passando, né, os 3.000 milissegundos. Então, nesse cenário, A deveria ter problemas. Lembrando que ele pode tratar até 8 requisições em paralelo e o nosso JMeter fez 10 requisições. Né? Então, A está preparado para tratar até 8 requisições em paralelo. E como ele vai ter um tempo de espera de 3 segundos, ele vai ficar com essas 8 requisições por 3 segundos. O JMeter lançou 10, muito provavelmente 2 requisições ficaram esperando ali um espaço para serem tratadas. Como o nosso timeout é de 1 segundo, menor do que o tempo de espera, ele provavelmente lançou uma exceção aqui para a gente. Opa. Perfeito. Então está aqui. Ele conseguiu, de fato, atender a essas 8 requisições, as primeiras 8 requisições, né? Elas aparecem depois aqui, porque elas receberam resposta depois, né? Depois de 3 segundos, enquanto essas duas que ficaram de fora, elas esperaram por 1 segundo, né? 1000 milissegundos aqui, mais o tempo de latência aqui do transporte, né? E receberam um status code de 503, é o serviço indisponível. Okay? Vamos ver como é que B ficou. Legal, então o nosso bookhead funcionou, os problemas de A não foram propagados para B. Né? Então o B continuou funcionando muito bem e os problemas que A enfrentou ficaram restritos, né, aos recursos dedicados a A. Né? Então é isso, pessoal. Esse é o conceito do bookhead, super simples a implementação, a gente tem que deixar o mais visual aqui, ilustrativo possível. O objetivo não é ser minucioso, detalhado, é muito mais de mostrar que a gente consegue sim adicionar resiliência nas nossas aplicações sem muita complexidade, é muito mais uma questão de priorização e dedicar um tempo de qualidade para essa atividade, que por sinal é cada vez mais relevante. Né? Então, de referência aqui, a página do Resilience4j tem vários exemplos, é extremamente detalhada, é com certeza uma referência que a gente pode utilizar aqui para nos ajudar. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.